Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao vídeo aqui do canal. Mais uma vez me apresentando, me chamo Evelyn Paiva e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto, como eu já tinha falado no outro vídeo, que hoje vamos estar falando sobre violência doméstica, pois estamos no mês Lilás, que é o mês de conscientização pelo fim da violência doméstica. Então, assim, são números estarrecedores. O feminicídio no Brasil é algo assim muito grande e eu queria estar trazendo, esclarecendo um pouco, abrindo, o entendimento de vocês, trazendo alguns dados que são estatísticas para que você possa entender melhor. E se por um acaso você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, eu posso te dizer que em briga de marido e mulher nós metemos a colher, sim, principalmente nesse momento nós devemos ajudar as nossas mulheres, ok? Antes de nós entrarmos no assunto em si, eu quero deixar para vocês uma palavra que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Espero que você guarde esse versículo, que depois nós vamos estar entrando nele e vamos estar falando um pouquinho sobre ele. Hoje, como eu falei, nós vamos estar falando sobre a conscientização da violência. E eu quero mostrar alguns dados para você e também para que você não sabe, vou estar falando para você o início da Lei Maria da Penha, que foi sancionada em dia 7 de agosto de 2006. Surgiu com a necessidade de inibir as violências contra as mulheres, e pois a violência doméstica, como eu falei, no Brasil é algo muito grande, e o nome foi escolhido para homenagear a farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos e ficou paraplégica após uma tentativa de assassinato. E, assim, é algo que a gente fica, assim, perplexa, Porque, como nós lemos ali na palavra, o marido tem que amar a sua mulher. Só que, infelizmente, existem maridos que dizem que amam, mas esse amor é obsessivo, É um amor que machuca, é um amor violento, Não é amor, É algo violento, Que a gente, muitas das vezes, olha assim, Eu já presenciei alguns casos, quando eu era pequena, quando eu fiquei maior, presenciei alguns casos ao qual a própria mulher a mulher não tem para onde sair, ela fica presa nesse lugar e não consegue sair de forma nenhuma, nem a gente tentando ajudar. Muitas acabam por conta de ter filhos, muitas ficam por conta dos filhos, pois não tem como se sustentar, não tem como sair, mas é possível sim, nós sairmos, as mulheres sair desse ciclo, que é como se fosse um ciclo vicioso. É algo que ela não consegue sair, mas é possível sim. Então eu vou trazer alguns dados para vocês aqui. Eu estou com o meu notebook aberto para a gente poder estar falando um pouquinho. Eu estou aqui no site do Instituto Maria da Penha. Vocês podem entrar, podem estar conhecendo, podem estar, lendo sobre o assunto, E eu quero trazer para vocês poderem entender o que é a violência doméstica. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. É algo muito sério, Então nós devemos sim estar mais atentos. Se você conhece, no Brasil, nesse período de pandemia, o que mais se ouve no Twitter, eu estava dando uma lida,
no Twitter, o que mais se viu foram casos de ocorrências de agressões, né, falando sobre ou a pessoa dizendo, ou a mulher dizendo que estava sofrendo, ou, né, terceiros dizendo que vizinhos estava acontecendo violência, tentando alertar, né, não só no Twitter, o número 180 cresceu absurdamente, os casos de denúncias contra, né, a violência. E assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Como eu falei no início, o feminicídio no Brasil tem crescido absurdamente e é tempo e é momento de nós, como igreja, nos levantarmos e é momento de nós, como mulheres cristãs, estarmos alertando outras mulheres. Principalmente porque, infelizmente, eu ouço mas muitos casos de mulheres dizendo que sofrem violência dentro de suas casas e quando vão relatar isso a pastores, infelizmente, existem ainda pastores que falam com suas ovelhas, não, volta para casa, continua orando, Deus vai mudar o quadro. Você, como mulher, você tem que ser submissa a seu marido. É algo que dói aos ouvidos, porque a submissão não é nesse sentido. Vou estar trazendo mais para frente o vídeo falando sobre submissão, né? Não vou entrar nesse assunto aqui, mas o que eu quero dizer é que não é dessa forma. Deus muda, eu creio num Deus que muda, eu creio num Deus que transforma, eu creio num Deus que restaura casamentos. O meu foi um deles. Porém, se existe violência, tem que ser denunciada. Se existe violência, tanto psicológica, quanto física, verbal, não importa. Se há violência, tem que ser denunciada. Existe como é que eu posso dizer, um gráfico de um psicólogo. Ele fez esse gráfico, vou até procurar o nome do psicólogo, porque às vezes eu esqueço o nome. Tá aqui, a psicóloga Lenore Walker, ela criou o ciclo espiral ascendente da violência. E como ele começa? Ele começa com a lua de mel. A lua de mel, né, é aquele momento maravilhoso, o qual existe troca de presente, existe troca de carinho, vocês estão lá, né, naquele momento romântico, tal, e tá tudo maravilhoso. De repente, acontece alguma coisa e entra a tensão. A tensão nada mais é do que começar com palavras ofensivas, dizer que você não vale nada, que você faz tudo errado, que a comida não tá boa, que você não sabe cuidar dos filhos, e isso, e vai indo, até o ponto de chegar à agressão. Isso é um ciclo que vai se repetindo. E como eu falei, muitas mulheres não conseguem sair desse ciclo, não acham espaço. Não porque elas não podem, não porque elas não querem, porque elas não têm força. A mulher, quando está nesse momento, que está nessa agressão há muitos anos, como eu li no caso da mulher da farmacêutica Maria, que ela ficou 25 anos, e existem muitas mulheres que estão há anos e anos nesse ciclo e não conseguem ser, porque não têm forças. Não é porque elas não se amam, não é porque elas não conseguem, porque elas não têm força. Ela não tem força para sair. Então, é algo que a gente precisa ajudar. A gente precisa estar aconselhando nossas mulheres. Posso dizer que dentro das nossas igrejas existem diversas mulheres que estão sofrendo com isso, estão sofrendo caladas, porque têm medo de denunciar. Porque muitos desses maridos também estão dentro da igreja, podem ter cargos, podem ser diáconos, presbíteros, podem ser até pastores, a gente não sabe. E elas estão sofrendo caladas, pois elas não têm forças para sair. Muitas delas pensam, como eu falei, eu vou continuar orando porque Deus vai transformar. Deus transforma, como eu falei, Ele transforma.
mas é necessário denunciar. Você denuncia, depois Deus transforma. Deixa Deus transformar ele, mas tem que denunciar, É necessário nós denunciarmos, é necessário você, mulher, denunciar. Não fique aguardando acontecer coisa pior. E eu posso dizer que não é só com casos de mulheres casadas, não. Existem violências dentro do namoro. Muitas das vezes começa no namoro, sem muitas das vezes a adolescente perceber, porque ela tá ali tão apaixonada, tá tão envolvida no namoro, que muitas das vezes ela acha que é atenção, é carinho, é cuidado, porque como eu falei, nesse ciclo tem a lua de mel, que tem aquele preparo de comprar coisas, né? Trazer flores, comprar presentes, estar ali na atenção, né? No carinho, no cuidado, tudo. Mas muitas das vezes, por trás de todo esse cuidado, tem alguém que está querendo te dominar. Isso mesmo, estou falando com você, adolescente, está tentando te dominar. Eu lembro de eu lembrei agora, se eu tivesse lembrado antes, eu tinha pesquisado sobre uma música antiga da cantora Kelly Key, que fala que ela diz que por ele ela trocou as roupas, ela tirou o batom, tirou o short curto e foi tirando. Muitas das vezes no namoro acontece isso. O rapaz chega, mas essa roupa você vai sair com... Por que você não sai com aquele vestido? Eu acho aquele vestido tão bonito. Você vai usar esse batom, por que você não coloca um batom mais clarinho, batom muito cheguei, né, muito forte, muito vermelho, não é legal, eu não gosto. Muitas das vezes começa dessa forma, sutil, sem nós entendermos. Então, assim, você adolescente começa a perceber, né, tá te ligando muito, tá querendo saber onde você tá, porque você foi sozinha, e às vezes até mesmo nesse telefonema começa a falar coisas de baixo calão, coisas que te magoam, e depois ele volta pedindo desculpa, não foi dessa forma, não foi, eu estava nervoso, pois eu não sabia onde você estava, eu estava nervoso porque eu achei que você estava me traindo, e isso e aquilo outro. Então você, adolescente, se você também está passando por isso, procure ajuda, fale com seus pais, saia desse relacionamento. Deus tem coisas melhores para você, Deus tem não vou dizer príncipe encantado, mas tem um varão valoroso, que como está escrito na palavra, como eu falei no início, ele vai te amar como ele te ama e como Cristo amou a igreja. Voltando a falar sobre as estatísticas, eu queria falar para vocês também aqui que o ponto importante das fases, né, porque existem 3 fases que é passado quando a mulher está nesse ciclo vicioso, que é o ciclo da agressão, quero falar com vocês. A primeira fase é a fase da tensão entre o casal, que aumenta pela maior irritabilidade do agressor. O agressor pode se irritar muitas das vezes por coisa pouca, né? Ele se mostra mais agressivo, mais estressado, vive culpando a vítima e busca torná-la amedrontada, como se ele tentasse, né, te envolver de uma certa forma, que você começa a andar por cima de ovos, como dizem, né, alguns, para não irritá-lo, não deixá-lo nervoso, né, e se por acaso ele chega, né, o agressor chega e fala, você não fez a comida não tá boa, ela não tá com um gosto legal, isso e aquilo, então você começa a fazer o negócio com aquele todo cuidado para que não irrite. É a primeira fase, né, desse ciclo que a mulher tá quando, né, se inicia, né, o processo da violência. A fase 2 é o ápice da violência, na qual o agressor explode e toda a tensão da fase anterior se materializa em qualquer uma das violências que já mencionamos, seja psicológica, seja emocional, física, por palavras. Acho que muitas das vezes o que mais machuca uma mulher, na minha opinião, é quando é falado coisas que a magoam,
a violência verbal, né? Que diz que você não presta, que você não vale nada, que você é uma mulher inútil. Isso eu acho que é o que mais dói, né? Porque nós mulheres, nós vamos muito pelo ouvido, né? Se o homem dizer que nós somos lindas, nós vamos ficar, uau, deslumbradas, vamos andar em nuvens. Mas se ele falar algo que vai nos magoar, aquilo fica, né? E fica. Então, quando o agressor começa na primeira fase fazendo isso, muitas das vezes, na segunda fase, no caso, é algo que nos machuca. Então, assim, é necessário denunciar. E a denúncia muitas das vezes começa nessa fase. Mas nem todas as mulheres que saem dela ilesas, que já a agressão pode resultar na morte muitas das vezes. Então, se você está passando por esse processo e na segunda fase, né, que você viu que está, a primeira fase é a fase da tensão, ao qual qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que é feita pro agressor, ele fica irritado, ele se mostra mais estressado, agressivo e acaba te culpando e te colocando naquele casulo de que você é a culpada, não ele, mas você. E na segunda fase é quando é o ápice da violência, seja ela verbal, psicológica, emocional ou a própria agressão física. Então, nessa fase, muitas das mulheres denunciam, mas infelizmente muitas delas não têm essa oportunidade, que muitas delas acabam virando vítimas, acabam morrendo por conta do resultado da agressão. E existe a fase 3, que é após a explosão, da fase 2, o agressor se arrepende e nesta fase apresenta comportamentos que buscam a reconciliação com a vítima. O indivíduo demonstra remorso, promete que vai mudar, busca justificar seu momento de explosão, torna-se amoroso, carinhoso. Esse comportamento, aliado aos sentimentos que tomam conta da mulher, como o medo, a culpa e a ilusão de que vai mudar, acaba por convencê-la a prosseguir o relacionamento, mas o ciclo voltará a se repetir. Como eu falei, é um ciclo que fica se repetindo. E como eu disse também, muitas das vezes a mulher não tem forças para sair desse ciclo. Mas, graças a Deus, a tudo que aconteceu, infelizmente teve que acontecer com uma mulher para que essa Lei Maria da Penha fosse sancionada. Só que muitas das vezes ela não é, né, tão assim feita de acordo, mas até mesmo por conta do nosso sistema de justiça brasileiro, que é um bocadinho falho, mas nós acreditamos que pode. Então, você que está passando por isso, denuncie no 180. Existe um botão no aplicativo do Magazine Luiza que eu achei fantástico quando eu fiquei sabendo, que você pode acionar se você está passando por violência, que automaticamente eles vão chamar, os policiais vão denunciar para as autoridades para que eles vão ao seu socorro. Então, eu acho assim, fantástico. E também tem outras formas, não só o 180, não só no aplicativo do Magazine Luiza, esse botão, mas também você pode, de uma forma sutil, muitas das vezes, ou até mesmo abertamente, nas suas redes sociais. Você pode estar dizendo, né, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook, você pode sim dizer que está passando por isso, pois existem outras pessoas, existem mulheres que vão te ajudar. E se você aí do outro lado for uma mulher cristã que está passando por isso, busque ajuda, converse com seu pastor, converse com sua pastora, né? Fale, denuncie sim o seu marido, continue orando que Deus pode realmente transformar a vida dele, mas denuncie para que ele perceba que ele não pode continuar dessa forma, porque como eu falei no início, na palavra, não foi assim que Deus fez. Deus fez o homem para amar a mulher como Cristo amou a igreja, como Cristo se entregou. O homem também tem que fazer isso para sua esposa. No dia que nós casamos na frente do pastor, na frente do padre,
né? Nós fazemos os votos que vamos estar junto na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, né? Até que a morte nos separe. Mas ali também nos votos nós dizemos que vamos amar, vamos cuidar. Então é isso que o marido tem que fazer. Não é na violência, não é através de violência, não é através de palavras agressivas, mas sim com muito amor. Então busque ajuda. Busque ajuda. Eu queria que, antes de nós finalizarmos esse vídeo, eu queria falar com vocês que existem alguns filmes que falam sobre a violência doméstica, que retrata bem, né, esse assunto. E assim, tem um vasto, eu tô aqui com a página da internet ligada, aberta, que tem vários. E um deles, assim, que é o meu preferido, que sempre quando passa na televisão, ou às vezes eu quero ver, eu busco, é um que o título do filme é Nunca Mais, com a atriz e cantora Jennifer Lopez. O filme é maravilhoso, retrata bem esse ciclo vicioso, porque muitas das vezes a gente, nós falando, muitas das vezes a mulher não pode entender, mas buscando ver filmes, você percebe na prática, ele mostra bem na prática como é que é esse ciclo, né, do início, né, que tem todo aquele processo de falar, né, de começar daquela irritabilidade, da primeira fase, da irritabilidade, do agressor ficar nervoso, começar a culpar a mulher dizendo que é errada tá ela, não é ele que tá errado, é ela, porque é ela que tá incitando ele a ficar nervoso. Nesse filme fala muito. Depois vem o processo, a segunda fase, que é a agressão física, verbal, né, psicológica. E depois vem a fase 3, que é aquele arrependimento, né, e a vítima se sente culpada, fala, não, ele vai mudar, ele vai mudar, ele vai mudar, e nunca muda. Nesse filme retrata bem. Existem vários outros filmes, se você pesquisar na internet, existem vários filmes, mas eu quero indicar esse especialmente, Nunca Mais. Eu vou estar vou botar na tela aí para vocês verem a foto da capa do filme, para vocês verem. Também tem um documentário maravilhoso brasileiro, que é O Silêncio das Inocentes, que retrata, né, tá até aqui para falar para vocês, o documentário mostra no Brasil a aplicação da Lei Maria da Penha e traz depoimentos de vítimas, autoridades e especialistas no intuito de ampliar a visibilidade sobre a violência doméstica, além de promover o debate e a reflexão sobre o assunto no país. E também traz nesse documentário a própria Maria da Penha Fernandes, né, o relato dela todo tá ali, tá falando, é bem legal, vocês parem para ver, porque, como eu falei, o número de violência no Brasil é muito grande. Eu vou abrir aqui uma página só para vocês verem, né? O registro da violência doméstica tem aumentado no Brasil, principalmente durante o período de confinamento, né? Aquele assunto do Twitter que eu falei tá bem descrito aqui, né, que com o foco no Twitter foram coletadas 52.313 menções à briga doméstica, das quais 5.583 eram relatos de violência. E assim, o número das brigas de casal aumentaram 431% nesse período de confinamento, entre fevereiro e abril, que o estudo foi divulgado no dia 20 de abril. Então, assim, é alarmante. Os números são enormes. Assim, no período de 2017 a 2019, se eu não me engano, né, fala que a porcentagem, mais ou menos, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Aqui. 1.023.000 casos de violência doméstica relatadas no período de 2010, eu errei a data, de 2010 e 2017. E muitos outros que não são notificados. É absurdamente. Como eu falei, o feminicídio no Brasil é muito, mas muito. Pelo fato de muitas das vezes ter aqui no site, só para vocês terem uma ideia, no site do Instituto Maria da Penha fala de alguns mitos da violência doméstica, só para vocês terem uma noção.
né? Que eles dizem muito assim, as mulheres apanham porque gostam ou porque provocam, né? Que a violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda e pouca instrução. É fácil de identificar o tipo de mulher que apanha, né? A violência doméstica não ocorre com frequência e assim vai. Se vocês quiserem, deem uma olhada no Instituto Maria da Penha para vocês terem mais detalhes. E assim, são mitos, né? Como eu falei, são mitos. Porque a mulher, ela não pede para apanhar. Que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Que, né, assim, basta acabar com a violência. Para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores. Não é sempre dessa forma. Nós temos que conscientizar. Nós temos que começar a mostrar, né, conscientizar as nossas meninas desde cedo. E também nós temos que mostrar aos nossos meninos, né, que não se deve bater uma mulher nem com uma flor, como diz uma musiquinha, ou como sempre foi falado desde sempre. Que sim, nós devemos amar. Né? E se você está passando por esse período, se você está passando por esse problema, se você está ou conhece alguém que está passando, eu te encorajo a deixar nos comentários, ou se não quiser deixar nos comentários, né, me procure no Instagram, né? Vou estar deixando aí na tela para vocês verem meu Instagram. Me procure no Instagram, né? Converse, procure ajuda, procure ajuda, procure ajuda. É muito importante, né? Não está conseguindo muitas das vezes, ou muitas das vezes você está passando e não consegue sair porque não tem forças. Procure uma mulher que vai te dar força, procure alguém que vai te auxiliar para você sair disso. Eu quero te encorajar, você mulher que está passando pela violência, que você procure ajuda. Quero encorajar você, mulher, né, seja da igreja cristã, evangélica, ou seja da igreja católica, ou seja do espiritismo, não importa a sua religião, estou falando com você, mulher. Quero encorajar você a pesquisar mais sobre isso, estudar mais sobre isso e conscientizar outras mulheres, pois, como eu falei, o Agosto Lilás é a conscientização do fim da violência doméstica no Brasil. Então vamos conscientizar nossas mulheres, as nossas crianças, nossas meninas e nossos meninos, né, sobre isso. Vamos falar sim, pois é necessário. Vamos falar dentro das igrejas sim, porque é necessário. É necessário nós conscientizarmos as nossas mulheres. É necessário nós chegarmos às nossas mulheres e falarmos que se você falou com seu pastor ou com seu líder religioso e ele falou que não é para você denunciar, denuncie o seu marido e denuncie o seu líder religioso, pois ele está sendo conivente com um agressor. E isso também, né, é errado. Então denuncie, busque ajuda, tente sair, grite por socorro, né? Porque muitas das vezes a mulher, quando está passando por isso, é como se ela estivesse se afogando ou como se estivesse sendo, né, na areia movediça. Quanto mais ela tenta, ela não consegue. Quanto mais ela se debate, mais ela afunda. Mas grite por socorro, busque a ajuda de alguém que vai te estender a mão para te tirar desse lugar, desse momento, e vai te acolher. E se você que já passou por isso, né, e está retomando a sua vida, deixe aí nos comentários seu relato, vou gostar muito de ler. E procure ajuda também psicológica, porque você passou por isso, é um trauma que você vai levar para o resto da vida e precisa ser tratado. Então busque ajuda, busque ajuda. Eu acho que eu já falei busque ajuda várias e várias vezes aqui nesse vídeo, mas busque ajuda. Ligue 180. Se você está vivendo, né, uma violência doméstica, ou se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você ouviu o vizinho, né, pois eu já vi até relatos de reportagem que a mulher estava passando por isso, estava sendo espancada, gritando por socorro e ninguém ajudou.
Então é momento de nós nos mobilizarmos e ajudarmos sim. Então busque ajuda. Busque ajuda. Você que tem a plena convicção que orando vai mudar isso, continue orando, mas denuncie. Denuncie, denuncie. Pois é momento de nós denunciarmos os agressores e eles serem punidos, para que eles possam entender que nós mulheres temos vez e temos voz, né? Nós estamos no século XXI e ainda muitos homens acham que mulher não tem vez, não tem voz e não é dona do seu próprio nariz ou seu próprio corpo, vamos dizer assim. Mas sim, nós temos vez, temos voz e somos donas de nós mesmos. E vamos denunciar sim. Vamos nos conscientizar para que isso venha mudar no nosso país. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Escreva nos comentários o seu relato. Se inscreva no canal. Ative o sininho para as notificações, para que você possa estar recebendo de primeira todos os vídeos que eu vou estar colocando aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado de coração, espero que eu tenha esclarecido para vocês esse assunto. E assim, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!